Muitas vezes, quando nós queremos emagrecer, ou quando nós queremos diminuir algumas calorias na nossa alimentação, a gente confunde isso com ter ou não ter fome. Então, eu quero chamar a atenção para vocês de cara a respeito disso. Ter fome demais não é um problema. É um problema quando nós não obedecemos aquele chamado do nosso organismo, ok? E eu aprendi muito com o Ayurveda em relação a essa história da fome. Eu fui uma criança gordinha, desculpa, uma adolescente gordinha. Criança não, eu era magrelinha, assim, eu era vatinha quando eu tinha 11 anos de idade. Mas com a adolescência, eu engordei. E isso gerou um trauma na minha adolescência, né? Então, eu passei a vida, passei, porque eu acho que depois que eu conheci a Ayurveda, eu me equilibrei nessa história. Eu passei a vida me cuidando, porque eu sempre achava que eu ia engordar e eu não queria ser gorda, eu não queria ter aquele peso que eu tive lá na adolescência. Na adolescência, eu cheguei a 60 quilos. E, pessoal, para quem não me conhece pessoalmente, eu só tenho 1,54 m. Eu não sou alta, tá? Então, 60 quilos, para mim, na minha imagem, eu era gorda, entendeu? Então, eu passei uma vida lutando para poder fazer esses ajustes. Então, eu tinha a maior vergonha do planeta de contar que eu estava com fome. Porque, para mim, sentir fome era sinal de, olha a gorda aí, sabe assim? Gente, nossa cabeça é louca, né? Ai, ai, mas eu tenho que contar, né? É o jeito que era, né? Então, e aí eu tinha muita vergonha de falar que eu tinha fome. Só que eu tinha muita fome. Aliás, eu tenho muita fome. Então, quando eu fui estudar Ayurveda, eu entendi que ter fome era muito saudável. Muito saudável. Então, quando chega pessoas no consultório me perguntando assim, né? Como é que eu faço para diminuir a minha fome? Eu digo, eu não quero diminuir a sua fome. Isso não é saudável. E diminuir a fome é sinal de contrariar a natureza do nosso processo digestivo, tá bem? Então, a Ayurveda me libertou. Agora eu não tenho mais vergonha de falar que eu tenho fome, sabe? Quando eu tenho fome para valer, né? E eu fui compreender que isso fazia parte da minha constituição ayurvédica, né? Que é a minha constituição, minha natureza constitucional de nascimento, que nós damos o nome em Ayurveda de Prakriti. Prakriti é essa natureza constitucional com a qual eu nasço, que vem comigo com o meu nascimento, tá? Quando eu entendi isso, ficou muito mais tranquilo e ficou muito mais fácil para mim entender e admitir a minha fome. Então, tenho fome demais. Isso é um problema, doutora? Não, isso não é um problema. E se você me pedir, doutora, eu quero que você tire a minha fome, eu vou tirar? Não, eu não vou tirar a sua fome. Porque a fome é um sinal de que você tem saúde. Não é legal isso, gente? Não é legal pensar, oba, tenho saúde, tenho fome. Vocês já passaram por isso em uma situação de adoecimento, né? Por exemplo, quando vocês ficam gripados ou ficam com um processo diarreico qualquer, não dá vontade de comer de verdade, não é? E às vezes, aqui na nossa cultura, a gente fala muito assim, não, mas você tem que comer, porque, como é que é? Saco vazio não para em pé. Mas isso não vale para o Ayurveda. No Ayurveda, quando você tem fome, você deve comer. Quando você não tem fome, você não deve comer, ok? Por quê? Porque sem fome significa que eu não tenho ácidos e enzimas
suficientes para a digestão. Simplesmente assim. E quando eu tenho fome, eu tenho ácidos e enzimas suficientes para a minha digestão. Não é simples isso?